Vamos lá. Então, os verbos expressam ações e estados. Essa é a primeira coisa a lembrar deles, né? Veja aí. Os verbos têm categorias diferentes, em tipos de verbos diferentes. Isso aqui, o português também tem, mas no inglês isso é muito mais importante. Então, nós temos os verbos de ação, que são aqueles work, play, drink, dance, dançar, beber, correr, trabalhar. São verbos de ação. A gente tem os verbos modais, que são os verbos que indicam a possibilidade das ações, a frequência das ações e coisas assim. Se pode acontecer, quando vai acontecer, que são verbos como can, verbos como will e coisas assim. E tem os verbos auxiliares, que são os verbos que fazem uma conexão do sujeito com o objeto e, muito bem, auxiliam na ligação que conecta o sujeito com os outros elementos da frase, é mais ou menos isso. Então, quando os verbos estão na sua ação infinitiva, como por exemplo, eu falo a palavra amar, sofrer, correr, brincar, essas coisas aí, elas estão numa ação que não tem nenhuma ligação com o tempo, elas estão ao solto, ao vento, livre por aí. Então, esses verbos estão no infinitivo. No português a gente falaria amar, correr, dormir e assim vai. No inglês a gente usa a partícula to antes do verbo para poder dar a ideia de que o verbo está no infinitivo, não foi conjugado. Então, to love, to run, to sleep. São alguns exemplos aqui. Muito bem. O tempo verbal. O que é o tempo verbal? O tempo em inglês chama-se tense. Não é time, né? Que a gente no português fala tempo, mas no inglês é outra palavra, é a palavra tense. E aí é o seguinte, o tempo verbal é o que cria uma âncora. Pense assim, pense que existe um oceano, o oceano é o tempo, em suas mais variadas localidades. Quando você usa um tempo verbal, é como se você jogasse uma âncora do seu barco ali, naquele espaço do tempo. Você finca o verbo naquele ponto do tempo. Isso é o que a conjugação faz com os verbos. Então, guarde essa imagem na cabeça. É como se fincasse uma estaca no terreno do tempo ou jogasse uma âncora no mar do tempo. Então, é assim que funcionam os verbos, as conjugações. Eles têm uma forte relação com os subject pronouns. Tem uma forte relação porque cada forma do verbo ela está ligada com um dos subject pronouns. Vejamos a conjugação de um verbo, o verbo dançar, por exemplo. Veja aí. I dance. E aí, engraçado, aqui eu posso até brincar, porque o verbo eu poderia falar na versão americana, que é dance, ou na versão inglesa, que é dance. Mas eu vou falar na americana, que é onde eu estou. Então, I dance, you dance, he dances, she dances, it dances, we dance, you dance e they dance. Muito bem. Nós vimos aqui a conjugação do verbo no presente. Nós fincamos essa âncora no presente, tá certo? Agora vejamos o seguinte, vamos observar algumas coisas interessantes aqui. Eu fiz uma listinha de coisas interessantes para a gente observar sobre o verbo. Primeira coisa, ele perde o to quando ele foi conjugado. Muito bem. Veja que tem pouca mudança em relação a cada um dos pronouns. O único que muda realmente é a terceira pessoa, que está aí em vermelho. E eu quero que você lembre do seguinte, lembre do som, tá certo? Pense nisso. O som
da terceira pessoa, o som de S. Existem regras diferentes de como você coloca o S na palavra. Às vezes, um S, você tira uma letra, coloca ES, às vezes coloca só o S, às vezes coloca... Então, IES, muda. Mas eu quero que você pense no seguinte, que o som vai ser sempre de S na terceira pessoa para a maioria dos verbos. Tá certo? E mesmo os verbos modais ainda utilizam isso. Com exceção, claro, de alguns, como will, né, que não usa. Mas, lembre, na terceira pessoa, o som de S. Isso é fundamental. Vamos ver alguns verbos. Verbo work. He works. Verbo to think, pensar. He thinks. Então, lembre disso. Vai ter sempre um S, um som de S na terceira pessoa quando o verbo é conjugado no presente. Pronto, já falamos. Agora vamos mais para diante. Próximo passo. Se a gente fosse conjugar esse verbo no presente, mas agora na forma negativa. Tá certo? Aí é que tá. Veja como é interessante isso aqui. Porque agora, para você negar um verbo regular no presente, você não nega o verbo em si. Você conjuga um outro verbo antes dele, que é o verbo to do. Então, veja, fica assim. I dance seria o presente. I do not dance seria a negação. E aí o verbo do é o verbo que fica conjugado. A gente não, veja aqui como é interessante isso aqui. Nós não estamos conjugando mais o verbo dance. Nós estamos conjugando agora o verbo to do para poder negar o verbo dance. Então, vai ser o pronome, o verbo to do negativo e o verbo principal. Então, I don't dance. I don't dance. You don't dance. He doesn't dance. He doesn't dance. She doesn't dance. It doesn't dance. We don't dance. You don't dance. E they don't dance. E aí está. Simples, muito fácil. Conjugar um verbo regular no presente, assim. Usa-se o verbo to do. E aqui a gente já mata isso. Muito bem. Alguns detalhes para pensar que são... os verbos são conjugados em tempos. E como eu já falei antes, tempos em inglês para verbos é tense. Tense. Não é time. Time é o tempo comum. O tempo verbal, tense. Então, quanto mais tenses você conhece, melhor você pode expressar os seus verbos. Quanto mais tenses você conhece, mais você poderá falar. E eu coloco aqui para vocês uma tabelinha com as possibilidades de tempos verbais, de tenses. Então, nós temos aqui, no topo, aí, na horizontal, past, present e future. Passado, presente e futuro. Pegou? Mata aí. Past, present and future. Agora a gente vem os níveis de complexidade desse. Nós temos aí de cima para baixo, agora na vertical, simple, progressive, perfect e perfect progressive. Então, se a gente olhar aí na vertical, de cima para baixo, nós poderíamos ter simple, progressive, perfect, perfect, progressive. Então, você vai juntar aí, lá, present, simple, present, progressive, present, perfect, present, perfect, progressive. E aí, mesma coisa com future. Future,
simple future, progressive future, e assim vai. E aí você tem um exemplo de cada um deles e veja que não são muitas possibilidades. São poucas, na verdade. E parece que são 12 para cada verbo. Isso aí é uma infinidade de coisas se fosse em português. Seria muito difícil em português, mas aqui está os tempos verbais para você conhecê-los. Vamos fazer mais algumas considerações sobre os verbos. Existe uma categoria de verbos chamada phrasal verbs. Phrasal verbs geralmente é o lugar... Por exemplo, eu estou no Instagram e tudo que você imaginar de phrasal verbs tem lá. Parece que é uma febre. É como se fosse a única coisa interessante que tivesse no inglês são phrasal verbs. Mas phrasal verbs são coisas muito mais simples do que parece. É claro que você precisa ter um repertório. Quanto mais você aumenta o repertório de verbos e phrasal verbs, a coisa fica mais simples e eles não lhe surpreendem mais. Mas pense sobre isso aí. Então, são os verbinhos, na verdade, que são get out, por exemplo. Get out of here. Get out, que é sair. Então, na verdade, é como se fosse um verbo que se junta com a preposição e aí tem um outro sentido, um outro significado. Poderia dizer exit, que é sair, mas get out é mais usado. Então, esses são os phrasal verbs. Então, saiba da existência deles, cria aí uma subcesta, uma subcategoria dentro dos verbos e estude os phrasal verbs. Matamos aqui. É isso. Não tem muito detalhe mais a dar. Verbos junto com preposições e os objetos no meio da frase, às vezes. São uma pequena frase que significa um verbo e pronto. Outra coisa, você tem que aprender verbos em todos os departamentos, os action verbs, os modal verbs e os auxiliary verbs. Então, você tem que aprender todos estes verbos porque você vai usar todos eles. Então, é muito importante você ficar, principalmente no modal e no auxiliary, esses verbos são os verbos mais complicados. Quando eu falo complicado, não é uma coisa extremamente complicada, meu Deus do céu, que coisa difícil. Não, é simples, mas você precisa de um pouco de atenção até você se acostumar com eles. Você vai ver como é útil. E um exemplo que eu dou é o exemplo às vezes você não sabe o passado simple past ou past participle de um verbo, mas você sabe o passado do verbo to be. E você sabe a forma contínua do verbo com o ing no final. E você às vezes consegue dizer uma frase no passado sabendo o verbo to be no passado e o outro verbo do contínuo. Então, é só um truquezinho aí que